O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de toda a região além Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, peregrinos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aproveitando este tempo, de férias, de descanso, para fazer também o seu retiro. É isso mesmo, façam o retiro e sejam bem-vindos sempre à Canção Nova, aqui ao Santuário do Pai das Misericórdias, porque férias é tempo também de rezar. Não podemos tirar férias da oração, jamais, jamais devemos tirar férias da oração. Nós estamos nesse clima ainda, comemorando o Natal do Senhor, comemorando a encarnação do Cristo, da sua vinda até nós no Natal. Comemoramos ontem, domingo, a manifestação do Senhor, a Epifania, o domingo da Epifania, e a vida toda de Jesus foi epifânica, não é? Foi uma manifestação do amor de Deus, do amor do Pai. E nós encontramos, meus irmãos, na primeira leitura, São João, que é o evangelista, que também escreveu essas 3 cartas, que leva o nome dele, e também escreveu o Apocalipse. Ele continua a orientar a comunidade a guardar os mandamentos do Senhor, a guardar a lei do Senhor. E quem guardasse o mandamento do Senhor iria permanecer nele. Essas palavras podem identificar depois, vocês podem identificar, ele repete várias vezes: guardar os mandamentos, permanecer. É isso que nosso Senhor deseja de nós e que Ele nos fala através de João, que nós guardemos os mandamentos do Senhor e permaneçamos nele. Basta nós olharmos para o mundo e verificar que guardar as regras, guardar as leis deste mundo, elas funcionam, ou pelo menos deveriam funcionar, mas a gente vê que há uma harmonia. Por exemplo, as regras do trânsito, as regras no comércio, as regras no trabalho, o horário que você tem, para chegar no trabalho, para sair do trabalho, o horário do almoço. Temos que ter essas regras, é ou não é verdade? Temos que ter essas leis. E ali há uma harmonia, por quê? Porque se obedece àquilo que foi estipulado. Da mesma forma, meus irmãos, São João ensina que aqueles que guardassem os mandamentos do Senhor, permanecessem nele, iriam agradar então a Deus. Nós queremos ou não queremos agradar a Deus, meus irmãos? Queremos agradar a Deus.
E para agradar a Deus, nós precisamos então guardar os mandamentos do Senhor, permanecer nos mandamentos do Senhor, viver os mandamentos do Senhor. Por isso que São João, ele alertou para que não acreditassem em outros espíritos, mas naquele Espírito, que era o Espírito Santo, que o estava conduzindo a revelar essa verdade. Guardar os mandamentos do Senhor. Isso vinha realmente do alto. Isso que São João estava ensinando vinha realmente de Deus, era de Deus. E nós encontramos na leitura de São João aquilo que conseguimos constatar também nos nossos tempos. Os tempos mudam, mas as heresias, elas sempre retornam. Os ensinamentos que não são de Deus, viram e mexem, eles estão aí novamente. Nós escutamos que aquele que negasse que Jesus tinha vindo na carne, não era de Deus. Naquele tempo, já havia então essa heresia, que negava que Jesus havia se encarnado, que Jesus havia assumido a nossa humanidade, a nossa carne, para nos salvar. E no nosso tempo, meus irmãos, existe também muita gente que nega a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos muitas pessoas que são até admiradoras de nosso Senhor, mas não são seguidoras de nosso Senhor. Está aqui um ponto de atenção. Nós somos chamados não a sermos admiradores do Senhor, mas seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um seguidor de nosso Senhor. Não pense que Ele foi só um grande homem, uma grande pessoa que passou por aqui. Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador. Que isso fique claro para nós, meus irmãos. No Evangelho nós escutamos que Jesus soube que João Batista tinha sido preso, que o Senhor foi morar em Cafarnaum, e Jesus estava naquela região, e ali, por conta dele estar naquela região, dele ter adotado Cafarnaum, também se cumpria a profecia do Senhor. Terra de Zabulon, terra de Neftali, povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. A presença do Senhor naquela terra era o cumprimento também de uma profecia. E Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, meus irmãos, se manifestou àquele povo. E aqui nós temos alguns pontos, então, que nós identificamos que o Senhor se manifestou. Primeiro, o Senhor chamou a conversão. Depois falava da brevidade do reino. O reino de Deus está próximo. Pregava o Evangelho, curava os doentes, e muitos também eram levados até Jesus, para que Jesus expulsasse os demônios, curasse os paralíticos, e todos aqueles que eram levados a nosso Senhor, Ele curava. Ou seja, a manifestação, a epifania do Senhor se realizava ali, estava acontecendo. O reino de Deus, com tudo isso que Jesus realizava, havia chegado. A sua presença, o anúncio, os milagres, a expulsão dos demônios, o reino de Deus havia chegado. Mas atenção, meus irmãos, e vamos olhar aqui na sequência. Antes do Senhor realizar sinais, o que Ele fez? Chamou a conversão. Não adianta nós buscarmos as curas se nós não buscarmos a conversão. Antes de tudo, devemos buscar a conversão. Devemos mudar de vida. Devemos mudar de vida, meus irmãos. E nós vemos esse demônio em nosso meio. O pior demônio, ou o maior mal que pode ocorrer na nossa vida, na verdade não é uma enfermidade, não é uma opressão do demônio, não é. Mas o pior demônio que nos cega, nos ensurdece e nos paralisa é o demônio da consciência laxa.
Esse é o pior demônio que pode nos afetar ou que está nos afetando. O demônio que, claro, não deseja a nossa conversão. O demônio da consciência laxa. É aquela sugestão dele: você não precisa mudar, não. Tá bom assim do jeito que tá. Já ouviu isso? Você pode continuar nesse pecado. Não tem problema. Todo mundo é pecador. Então não tem problema. O demônio da consciência laxa, meus irmãos. Um pecadinho, não tem problema não. Todo mundo é pecador. Esse demônio, meus irmãos, é o pior demônio. Aquele que nos incentiva a essa consciência laxa, a deixar como está. Esse é o demônio que nós devemos ter cuidado. Tomemos cuidado, irmãos. Deixemos que as palavras do Senhor possam ressoar novamente aos nossos ouvidos. Qual é a palavra do Senhor? Convertei-vos. Convertei-vos. Seja qual for o grau, meu irmão e minha irmã, ao qual você já chegou na sua caminhada espiritual, escute o Senhor a dizer para mim e para você: convertei-vos, a nós, convertei-vos. Esse demônio que nos incentiva a levar uma vida medíocre espiritual. Medíocre. Tá bom, mais ou menos, tá bom. E o que o Apocalipse fala do mais ou menos? Do morno? Nosso Senhor vomita. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Deixemos que as palavras do Senhor possam ressoar. Convertei-vos. Não há algo a mudar em nós, não? Claro que há. Sempre há algo a mudar. Eu duvido que não há algo a mudar em nós, em mim, em você. Sempre há alguma coisa que nós devemos mudar. Se não tem o que mudar, pelo menos tem que melhorar. Alguma coisa eu tenho que melhorar. Alguma coisa você tem que melhorar. Então, por isso, convertei-vos. Deixemos as palavras do Senhor adentrarem aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Por fim, irmãos, está aqui a grande manifestação do Pai que se deu em Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso. A grande manifestação do Pai é este chamado à conversão. Essa grande manifestação do Pai. Ele se manifesta nos chamando à conversão porque Ele quer nos salvar. Ele quer o céu para nós. Abramos os nossos ouvidos, abramos o nosso coração, guardemos os seus mandamentos, vamos permanecer nos mandamentos do Senhor e vamos segui-lo. No finalzinho do Evangelho nós escutamos: numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia, da região além Jordão, de Cachoeira Paulista, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Multidões o seguiam. Depois do Senhor chamar a conversão, depois do Senhor anunciar a boa nova, depois do Senhor curar, o Senhor, aquela multidão seguia nosso Senhor. Mas primeiro, Ele anunciou o reino, primeiro, Ele chamou aquele povo à conversão. Estejamos atentos, busquemos primeiro a conversão. Depois as graças, as curas, elas serão consequências. E como aquele povo, depois de toda a manifestação do Senhor, seguia, vamos também seguir nosso Senhor. Afinal, sigamos o Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que seguir o Senhor, perseverar até o fim, será salvo. Sigamos ao Senhor. Deixemos que o seu apelo continue a ressoar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Busquemos antes de tudo a conversão.
Não nos deixemos enganar pelo demônio da consciência laxa. Não nos deixemos. Sempre há algo a mudar ou sempre há algo a melhorar na nossa vida. Portanto, sigamos ao Senhor com fidelidade. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido. E faça a sua prece a nosso Senhor, faça o seu compromisso com o Senhor. De segui-lo de coração, de segui-lo para valer, neste novo tempo que se inicia. De buscar em primeiro lugar Ele, de buscar, antes de tudo, a conversão. Que depois o Senhor possa curar as enfermidades, expulsar os demônios, mas antes de tudo, Senhor, a conversão. E não nos deixe, Senhor, levar pelas ideias, pelos espíritos que estão aí, que não são do Senhor, que nos sugerem, que nos sugestionam que nós não precisamos mudar. Precisamos, Senhor, mudar. Precisamos, Senhor, de conversão. Nós queremos ouvi-lo, Senhor. Queremos guardar os seus mandamentos, permanecer nos seus mandamentos e queremos segui-lo, Senhor. Segui-lo neste novo ano, neste novo tempo.